E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai estudar o tema da repartição de competências. Na aula anterior, eu falei que a gente teria 3 aulas em sequência sobre temas que estão intimamente relacionados. E que, por isso, essa sequência que eu defini para o nosso cronograma era estratégica, tá? Na aula anterior, o que a gente viu? A gente viu formas de Estado, viu a organização do Estado brasileiro. Hoje a gente vai ver a repartição de competências, que tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com a forma de Estado que a gente adota na Constituição brasileira. E na aula que vem a gente vai ver o quê? O tema da intervenção, que também tem tudo a ver com a nossa forma de Estado e com a repartição de competências, com o nosso esquema de repartição de competências contido na Constituição de 88, tá? O tema de hoje, então, é a repartição de competências. Já coloquei aqui na tela para a gente. Bem, geralmente o pessoal não gosta muito de estudar o tema da repartição de competências, acha muito chato. E provavelmente quem não estuda esse tema da forma correta realmente vai achar chato, vai ter dificuldade, vai errar muitas questões. Agora, quem estuda o tema da forma correta geralmente gosta um pouco mais do tema, tá? Geralmente tem um pouco menos de dificuldade. E eu, particularmente, gosto do tema, tá? Na verdade, eu gosto de tudo no direito constitucional e a repartição de competências não é diferente para mim, tá? Bem, para a prova de concurso, eu sempre digo o seguinte: o estudo da repartição de competências tem um tripé, né? Ele tem 3 bases, que é o quê? A primeira base é você compreender a lógica do sistema de repartição de competências da Constituição brasileira, da Constituição de 88. Então, o primeiro passo é você compreender a lógica dele, tá? Bem, a segunda base, o segundo pé desse tripé é você conhecer a literalidade da Constituição. Ou seja, você tem que conhecer os dispositivos constitucionais que tratam da repartição de competências. Você vai ter que ler e reler e, se possível, memorizar ali. Tá? Então, quais são os dispositivos da Constituição que tratam da repartição de competências? O núcleo do núcleo, ou seja, o principal do principal, né, o que mais importa são os artigos 21, 22, 23 e 24. Tá? E o 30 também, que trata das competências municipais. Agora, além deles, a gente tem outros 2 artigos que tratam de competências que também são importantes, que são os artigos 25 e 29, que tratam da capacidade de auto-organização dos estados e dos municípios, que são questões que também estão inseridas na repartição de competências. Por quê? Os estados e municípios, eles são dotados de autonomia, a gente viu na aula passada, e eles têm a capacidade de auto-organização para adotar as próprias constituições e leis orgânicas, mas a auto-organização estadual e municipal deve ser exercida dentro dos limites das competências atribuídas pela Constituição Federal. O município não pode se auto-organizar para além das competências que ele recebeu da Constituição. Os estados também. Os estados não podem se auto-organizar e criar suas constituições tratando de temas que a Constituição atribuiu a outra esfera federativa. Tá? Então, a auto-organização das entidades federativas está inserida no tema da repartição de competências. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, já falei de 2 bases. Entender a lógica do nosso sistema. Segundo, conhecer os dispositivos constitucionais, de ler e reler. Tá? Então, vocês já ficam com esse dever de casa aí. Ler e reler os dispositivos da Constituição que tratam da repartição de competências. Tá? E a terceira base é conhecer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os diversos casos que o STF julga envolvendo repartição de competências. Tá? Então, não é suficiente para vocês responderem uma questão de prova sobre repartição de competências memorizar o texto da Constituição. Né? Por quê? Porque o que acontece? O que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal resolve? O STF, quando ele se depara com alguma norma infraconstitucional, alguma lei estadual, alguma lei municipal, alguma lei federal, ele vai analisar essa lei, essa norma, sob o prisma da repartição de competências. O que ele fala? Ele analisa o teor daquela lei, quais são os comandos trazidos por aquela lei, e aí ele diz se ela se encaixa
em uma matéria ou em outra da repartição de competências. Por exemplo, ele se depara com uma lei que trata de critérios de qualidade do meio ambiente de trabalho. E aí ele vai dizer se essa norma trata de direito do trabalho ou se trata de direito ambiental. Se for direito do trabalho, é competência da União. Se for direito ambiental, é competência concorrente, e aí os estados podem legislar sobre essas questões. Tá? Então, por isso é importante conhecer a jurisprudência do Supremo. É ele que diz em qual matéria da repartição de competências determinada norma que trata de determinada questão se enquadra. E aí é que a gente vai saber se aquela norma que traz aquela disposição é de competência da União, é de competência dos estados ou é de competência dos municípios. Tá? E a análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é casuística mesmo. Você tem que fazer um esforço para conhecer a maior quantidade possível de precedentes para saber a maior quantidade possível de entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre repartição de competências. Quanto mais julgados você conhecer, mais normas apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal você vai conhecer. Tá? Então, por isso que é importante. Então, esse é o tripé do estudo da repartição de competências para concurso. Conhecer a lógica do sistema, conhecer a literalidade do texto constitucional e conhecer a jurisprudência do STF. É isso que vai aparecer na sua prova e é isso que você precisa para compreender o tema, para estudar bem, chegar na prova e não ter dificuldade. Tá? Bem, dito isso, a gente já pode passar para o conceito de competência. Eu já tratei sobre isso um pouco na aula anterior, quando eu falei de soberania, falei de competência, falei que a soberania se projeta para fora do Estado soberano, a competência se projeta para dentro do Estado soberano. Ou melhor, quando eu falei de autonomia, né? A soberania se projeta para fora, a autonomia se projeta para dentro, e a competência, ou melhor, e a autonomia, ela é exercida dentro do Estado federado, limitada pela repartição de competências. Tá? Então são questões que têm tudo a ver. A autonomia é dada, é a liberdade dada à entidade federada para que ela haja dentro da competência que foi conferida a ela pela Constituição Federal. Tá? Agora, o que é competência? De forma bem resumida, a competência é a aptidão que se dá a um órgão, a uma entidade, a uma autoridade, a um agente, para emitir decisões. Tá? Inclusive, esse é o conceito que está lá na Lei de Processo Administrativo Federal. Tá? Esse é o conceito de competência e de autoridade. A autoridade é quem tem atribuição para emitir decisões. Agora, veja só. Segundo José Afonso da Silva, o conceito de competência é esse aqui. É a faculdade juridicamente atribuída, prestem muita atenção, é juridicamente atribuída, por quê? Porque ela é conferida pela Constituição Federal. E a Constituição é uma norma jurídica, ela está positivada no ordenamento jurídico. Tá? Juridicamente atribuída a uma entidade, ou a um órgão, ou a um agente do poder público para emitir decisões. Tá? Então a competência é a atribuição de poder para decidir. Tá bom? Bem, o que isso tem a ver com o estudo das formas de Estado? Eu falei que esse tema da repartição de competências tem tudo a ver com o estudo do tema das formas de Estado e da organização do Estado. Por que isso tem tudo a ver? Porque a gente viu o seguinte, no Estado unitário, o que a gente tem? A gente tem uma única fonte de poder, né? Pelo menos no Estado unitário puro, né? A gente tem uma única fonte de poder, que é o poder central, que se irradia por todo o território. Aquele poder é exercido em todo o território, é um único poder. Então não há uma preocupação em um Estado unitário com a repartição de competências. Tá? Porque se a gente tem uma única fonte de poder, não há como repartir as competências, porque não há outras fontes de poder para exercer atribuições naquele território. Agora, em um Estado federal, o que acontece? A gente tem mais de uma fonte de poder que atua em um mesmo território. Né? Então eu falei que se você pegar um município, você vai ter naquele município que é a fonte de poder municipal, a fonte de poder estadual e a fonte de poder da União, que é a fonte de poder central, atuando naquele mesmo município, naquele mesmo território. Por conta disso, né, por conta dessa multiplicidade de fontes de poder no Estado Federal, a repartição de competências é indispensável quando a gente está numa federação. Tá?
Por quê? Porque a Constituição precisa organizar o Estado e dizer qual esfera federativa vai cuidar de qual matéria. Senão vira um caos, vira uma bagunça, o Estado não consegue sobreviver, tá bom? Bem, então a repartição de competências é inerente à forma de Estado federal. Quando o Constituinte reparte competências, será que ele faz isso de forma atabalhoada, de forma bagunçada, sem critério, sem nenhuma técnica? Ele vai simplesmente fazendo conforme der na telha? Não, ele não faz isso dessa maneira, tá? E aqui a gente já começa a estudar o quê? A lógica por trás do nosso sistema de repartição de competências, certo? Veja, quando a gente fala na repartição de competências, quando a gente analisa o que o Constituinte fez quando repartiu as competências, a gente tem que falar em quê? Em critérios de repartição de competências, que tem a ver com o conteúdo daquela matéria que é atribuída a uma entidade federativa ou outra, e tem que falar também nas formas de repartição de competências, que são as técnicas utilizadas pelo Constituinte para atribuir a competência a uma entidade federativa ou outra. Então, os critérios têm caráter material e as formas, as técnicas têm caráter formal, né? São as formas de repartição. Do ponto de vista material, né, do conteúdo daquela competência, né, nesse aspecto material, quais são os critérios, o que o Constituinte leva em conta para atribuir a competência a uma esfera federativa ou a outra esfera federativa? A doutrina identifica basicamente esses dois critérios. O primeiro critério é o da predominância do interesse. Como é que funciona esse critério? É o seguinte, o Constituinte analisa aquela matéria e ele fala, bem, essa matéria ela é de interesse predominantemente geral ou ela é de interesse predominantemente regional? Ou mesmo de interesse predominantemente local? E aí, de acordo com o que for predominante naquela matéria, de qual for o interesse que predomina, ele vai atribuir a competência para tratar daquela matéria ou para a União, se for de interesse predominantemente geral, ou para o Estado, se for de interesse predominantemente regional ou estadual, ou vai atribuir ao município, se for uma questão de interesse predominantemente local. Então, a nossa Constituição, inclusive, ela adotou esse critério, tá? O Supremo Tribunal Federal, mais de uma vez, tá, já afirmou que o Constituinte de 88 adotou como critério na repartição de competências a predominância do interesse, o princípio da predominância do interesse. Então, na Constituição de 88, nós temos a utilização desse critério para repartir competências. Tá? O outro critério que a doutrina identifica é o critério do tratamento uniforme, da uniformidade. Como assim? A doutrina diz que sempre que o Constituinte quer que determinada matéria seja tratada de maneira uniforme em todo o território nacional, ele acaba atribuindo aquela matéria à União, porque a União é a única entidade federada que tem poderes em todo o território, que atua em todo o território nacional. Então, se o Constituinte quer que aquela matéria seja tratada de forma igual em todo o território, o que ele faz? Atribui à União. É o caso, por exemplo, de direito civil. Direito civil, a gente vai ver, é de competência legislativa privativa da União. É por isso que no Brasil todo as regras sobre contratos, sobre obrigações, sobre personalidade são iguais, não muda de um estado para outro, de um município para outro. Direito do trabalho também é de competência da União. É por isso que em todo o território nacional, no Brasil todo, as normas trabalhistas são as mesmas. As normas trabalhistas não mudam de um estado para o outro, de um município para o outro. Tá? Então, por quê? Porque o Constituinte quis dar um tratamento uniforme a essas questões e atribuiu a competência para tratar dessas matérias à União. Tá bom? Agora, em relação às técnicas que podem ser utilizadas. Em relação às técnicas, a doutrina também identifica, né, analisando os diversos ordenamentos jurídicos, diferentes técnicas que podem ser empregadas. Tá? Agora, só um detalhe, só uma observação. Essas técnicas foram identificadas tomando em conta o federalismo clássico, que é o federalismo dos Estados Unidos. A gente lembra que no federalismo clássico a federação ela é dual, ela é dúplice. Por quê? Porque ela possui apenas duas esferas federativas, duas entidades federadas, que são a União e os Estados. Tá? Então, para a gente trazer isso para a realidade brasileira, a gente precisa fazer algumas adaptações. Tá bom? Vejam. Então, quando a gente fala em técnicas,
de repartição de competências, o que a gente tem? A gente tem essas três técnicas aqui. O Constituinte ele pode enumerar os poderes da União, tá? Então ele traz listas de quais são as competências da União. E aí todo o resto, né, um grande universo, todo o restante, é o que a gente chama de poderes remanescentes. E aí deixa esses poderes para os estados. Ou o Constituinte pode enumerar os poderes dos estados, e aí todo o resto, todo o remanescente, né, que é um grande conjunto de poderes, fica para a União. A União fica com os poderes remanescentes. E aí tem uma terceira técnica, que é a enumeração dos poderes tanto dos estados quanto da União. Então o Constituinte ele tenta esgotar os poderes de todas as entidades federadas. E aí o que sobra é um mero resíduo, é um restinho, né? E aí esse resíduo ele atribui à União, tá? Ou mesmo aos estados. Mas é a técnica que quando você tenta enumerar os poderes de todas as entidades da federação, o que sobra é chamado de resíduo, tá? No Brasil, a gente não adota puramente nenhuma dessas técnicas, tá? Na Constituição Brasileira de 88, que é natural, até porque a Federação Brasileira ela é atípica, ela é tricotômica, né? Ou mesmo quádrupla, para quem entende que o Distrito Federal não se enquadra na mesma categoria dos estados. Mas, enfim, o Brasil não adota puramente nenhuma dessas técnicas. Agora, um detalhe. Existe uma matéria em relação à qual o Brasil adotou essa terceira técnica, que é a enumeração dos poderes de todas as entidades federativas, ou seja, o Constituinte esgota as competências de todas as esferas da federação, e aí o que sobra é um resíduozinho que ele atribuiu à União. Qual é essa matéria? É a instituição de impostos. Né? Vocês já devem ter ouvido falar nos chamados impostos residuais, que estão previstos lá no artigo 154. Então, a Constituição ela enumera os poderes para criar impostos da União, dos estados e dos municípios. E diz que o que for residual pode ser criado pela União. Tá bom? Então, em relação à criação, instituição e cobrança de impostos, a técnica da enumeração dos poderes de todas as esferas federativas foi adotada pela Constituição de 88 e o resíduo foi atribuído à União. Beleza? Agora, como eu falei, de forma geral, a Constituição brasileira não adota puramente nenhuma dessas técnicas quando vai repartir as competências. O que acontece é que a nossa Constituição ela adota como ponto de partida essa primeira técnica, que é a enumeração dos poderes da União. Tá? Os poderes, as competências da União na Constituição de 88, eles são enumerados. Você vai lá no artigo 21 e no artigo 22, a gente tem duas listas enormes, extensas, de competências da União. Então, a Constituição teve como objetivo realmente enumerar, esgotar os poderes da União. Em relação aos estados e os municípios, os poderes deles são, em grande parte, remanescentes. Tá? Inclusive, em relação aos estados, o artigo 25, parágrafo 1º, prevê expressamente que reservam-se aos estados os poderes que não forem nem da União nem dos municípios, que é a chamada competência reservada dos estados. É uma competência remanescente, embora de forma não técnica tenha precedente do Supremo Tribunal Federal chamando essa competência de residual. Tá? Os municípios também têm competência remanescente, porque o artigo 30, inciso 1, diz que cabe aos municípios legislar sobre questões de interesse local. Então, tudo que não for competência da União e o que não for de interesse dos estados, né, ou seja, tudo de interesse local, fica para os municípios. O que remanescer fica para eles. Tá? Agora, os municípios têm mais competências enumeradas lá no artigo 30 do que os estados. Os estados têm algumas competências enumeradas na Constituição e, em grande parte, né, as competências dos estados são remanescentes. Os municípios também têm competência remanescente, mas eles têm várias competências enumeradas na Constituição Federal, muito mais do que os estados, tá bom? Então, tenham isso em mente. Agora, na repartição de competências, a gente tem uma regrinha de ouro, tá? Que regrinha de ouro é essa? É que é o seguinte, como a Constituição adotou, na lógica da repartição de competências, né, o critério da predominância do interesse,
E como as entidades federativas são dotadas de autonomia nos limites de suas competências, a regra de ouro é que uma entidade federativa não pode tratar de questões que sejam de interesse de outra entidade federativa, porque isso viola a autonomia dessa entidade federativa e desrespeita o esquema de repartição de competências traçado na Constituição Federal. Tá? Só é permitido que uma entidade trate de questões que são de interesse de outra entidade da federação quando a Constituição expressamente disser que pode. Né? Existem situações em que a matéria envolve interesse da União ou dos municípios e a Constituição atribui a competência para aquela questão aos Estados. Né? Como foi a própria Constituição que deu essa competência para os Estados, aí os Estados podem tratar daquela matéria. Mas se não tivesse recebido essa atribuição da Constituição, ele não poderia se intrometer em uma questão de interesse federal ou de interesse local. Tá? E justamente por isso, o Supremo Tribunal Federal tem vários precedentes analisando normas de constituições estaduais, julgando essas normas inconstitucionais. Por quê? Porque elas trataram de questões que são de interesse local. E como são de interesse local, a competência para tratar delas é dos municípios. Tá? Questões de interesse local que não foram atribuídas aos estados pela Constituição Federal, os estados não podem disciplinar. É só os municípios que podem tratar delas. Os estados não podem tratar delas, ainda que seja por meio de sua Constituição. Porque, como eu falei, a capacidade de auto-organização das entidades da federação deve ser exercida dentro dos limites de repartição de competências. Né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só, por exemplo, Constituição de Estado não pode impor ao prefeito municipal o dever de comparecimento perante a Câmara de Vereadores. Por quê? Primeiro, que isso é uma questão de interesse só do município. O Estado não tem nada que tratar nessa questão na Constituição dele. E segundo, porque essa norma acaba o quê? Violando a separação de poderes, porque submete o poder executivo, o prefeito, ao poder legislativo, a Câmara de Vereadores. Tá? Então tem dois problemas aí nessa norma. Outro exemplo, Constituição de Estado não pode dispor sobre a ordem de sucessão e substituição de prefeitos municipais. É outra questão que a Constituição Federal não atribui aos estados e que é de interesse local, de interesse dos municípios. Então, os estados, ainda que por meio de suas constituições, não podem disciplinar essa questão. E só um detalhe, o Supremo Tribunal Federal entende que a ordem de sucessão e substituição do presidente da República prevista na Constituição Federal não é de observância obrigatória nos âmbitos estaduais nos âmbitos estadual e municipal. Tá? Então, os estados e municípios podem estabelecer uma ordem de substituição do chefe do executivo que não corresponda, não guarde uma simetria com aquela ordem do presidente da República prevista na Constituição Federal. Tá? Por exemplo, é muito comum em leis orgânicas municipais a previsão de que o procurador-geral do município substitui o prefeito em algumas hipóteses. Tá? Isso não tem problema nenhum, isso não é inconstitucional. Por quê? Porque a ordem de substituição do presidente da República não submete à simetria. Tá? Mais um exemplo, Constituição Estadual não pode prever obrigações relacionadas com servidores municipais. Haja vista violar a autonomia municipal. Exatamente. Servidores municipais são uma questão de interesse apenas local, só do município. Então, o Estado, que não recebeu essa atribuição da Constituição Federal, não pode tratar dessa questão. Viola a autonomia municipal porque está tratando de um tema de interesse local, sem que tenha sido incumbido disso pela Constituição Federal. Tá bom? Agora a gente chega na parte uma parte doutrinária de classificação das competências. Olha só. Quanto à origem, a competência pode ser originária ou delegada. A competência originária é aquela que é exercida pela entidade federativa que recebeu essa competência diretamente da Constituição. Ou seja, lá na origem da previsão da competência, essa competência pertence à própria entidade federativa que está exercendo aqueles poderes. Tá? Então, por exemplo, quando a União legisla sobre direito civil, ela está exercendo uma competência originária, porque o artigo 22, lá no inciso 1, diz que compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Tá? Agora, a competência delegada é aquela competência que é exercida
por uma entidade diversa daquela entidade que a norma constitucional previu originariamente como competente, né? Por exemplo, lá no artigo 22, né, a gente tem a enumeração de competências privativas da União, competências legislativas privativas da União. E o parágrafo único desse artigo diz que essas competências podem ser delegadas aos estados. Então, quando os estados exercem essas competências porque recebeu a delegação, eles estão exercendo ali uma competência delegada, tá? Em relação a essa delegação, só um detalhe. Ela tem que ser feita por lei complementar, tá? Não pode ser uma delegação geral para os estados tratarem de forma geral sobre aquelas matérias do artigo 22. Então, a União não pode editar uma lei complementar dizendo que os estados recebem a delegação para legislar sobre direito civil. Não pode. Tem que ser uma delegação para tratar de questões específicas, tá? E se essa delegação for feita, ela deve contemplar de forma igual todos os estados. Não pode excluir uns estados e contemplar outros estados, tá? Porque, primeiro, esse parágrafo único do artigo 22 não prevê a possibilidade de delegar para umas entidades, para uns estados e não delegar para outros. E segundo, porque o artigo 19 da Constituição, a gente viu na aula passada, determina, ela proíbe que as entidades federativas estabeleçam discriminação ou algum tipo de tratamento diferenciado entre si, né? O artigo 19 impõe uma isonomia entre as entidades que integram a federação, tá? Quanto à extensão, as competências podem ser exclusivas, privativas, comuns ou concorrentes. A competência exclusiva é aquela competência que pertence a uma única entidade da federação e não pode ser delegada. A competência privativa é aquela que também pertence a uma única entidade federativa, mas admite delegação, tá? É o caso das competências legislativas da União previstas no artigo 22 da Constituição. Agora, só um detalhe, tá? A União não segue, tecnicamente, de forma correta, essa nomenclatura em todos os seus dispositivos, tá bom? Se você for ver lá os dispositivos que tratam do Congresso Nacional, do Senado da Câmara, a União usa lá as expressões competência privativa e exclusiva de forma equivocada. Ela chama de competência privativa competências que não admitem delegação, tá? Que deveriam ser chamadas, portanto, de exclusivas, tá? Então, onde esse rigor técnico vai ser observado, vai ser basicamente no núcleo que trata da repartição de competências. Artigos 21, 22, 23 e 24. Beleza? A competência é comum quando mais de uma entidade federativa atua naquela matéria, tá? Então, é uma competência que é atribuída a todas as entidades da federação, e a competência concorrente quando temos também mais de uma entidade federativa atuando naquelas mesmas matérias. A diferença é que na competência comum, as entidades atuam de forma igual. Não há uma repartição de tarefas para cada esfera federativa na competência comum. Já na competência concorrente é diferente. A gente vai ver no artigo 24, que trata da competência legislativa concorrente, que a União edita normas gerais e os estados editam normas específicas para atender suas peculiaridades. Então você vê que na competência concorrente, as entidades não atuam em um pé de igualdade, não atuam da mesma forma como ocorre na competência comum. Na competência concorrente, elas atuam de diferentes maneiras, de acordo com as tarefas dadas pela Constituição, tá bom? Em relação à forma, a competência pode ser enumerada, remanescente, residual e implícita. Eu, basicamente, já falei de todas essas competências, né? A enumerada é aquela que está prevista expressamente em uma lista na Constituição. A remanescente é aquela que sobra, né? Todo aquele universo que sobra após enumerar os poderes de uma entidade federativa, o que sobra é o remanescente. O residual é o que sobra depois que o Constituinte tenta enumerar os poderes de todas as esferas federativas, ou seja, ele tenta esgotar todas as competências de todas as entidades da federação. E aquilo que sobra é um mero resíduo, e aí é uma competência residual. E a competência implícita é aquela competência que decorre da teoria dos poderes implícitos, né? Essa teoria fala o quê? Fala que quando a Constituição dá uma tarefa a uma entidade da federação, ela dá também implicitamente os meios para que aquela tarefa seja desempenhada. E o Supremo Tribunal Federal reconhece a existência de competências implícitas no nosso ordenamento jurídico. Ele reconhece a aplicação da teoria dos poderes implícitos, tá?
Então, é uma coisa que é reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao objeto, a competência pode ser material ou legislativa. A competência material também é chamada de competência administrativa. É a competência para a execução de tarefas de caráter material, de tarefas administrativas. E a competência legislativa é a competência para legislar, é a competência para criar leis. Tá? Na Constituição, a gente tem o quê? No artigo 21, competências materiais ou administrativas exclusivas da União. No artigo 22, a gente tem competências legislativas privativas da União, ou seja, admitem delegação. No artigo 23, a gente tem competências administrativas comuns. E no artigo 24, a gente tem competências legislativas concorrentes. Tá? Esse é o núcleo duro da repartição de competências na Constituição Federal. Tá? Bem, a lógica do sistema da nossa repartição de competências, que é um dos pés, do tripé do estudo da repartição de competências para concurso, a gente já viu que ela envolve o quê? Primeiro, o princípio da predominância do interesse, como um dos critérios. Segundo, a necessidade de tratamento uniforme da matéria em todo o território nacional, que, quando isso ocorre, a competência é atribuída à União. Tá? E terceiro, a terceira base do tripé, da lógica do nosso sistema, é essa aqui. É a correlação entre competência legislativa e competência material. Como é isso? Em regra, quando uma determinada entidade da federação recebe uma competência administrativa ou material sobre aquele determinado tema, ela também recebe a competência legislativa naquele tema. Ou seja, a entidade que tem a atribuição de executar tarefas materiais sobre um tema tem também a atribuição de legislar sobre esse mesmo tema. E qual é o motivo de existir essa correlação entre competência legislativa e competência material? É isso aqui, o princípio da legalidade administrativa. Por quê? Porque esse princípio diz que o poder público, a administração, só pode fazer o que a lei permite. É diferente da legalidade do âmbito privado, que diz que as pessoas podem fazer o que quiserem, desde que não seja proibido por lei. No âmbito público é diferente. O poder público só pode agir se houver previsão em lei para aquela ação. Então imagine se a Constituição atribuísse uma competência material a uma esfera federativa e não atribuísse correlatamente a competência legislativa naquela mesma matéria. O que ia acontecer é que aquela entidade federativa ia ter a atribuição material para aquele tema, mas não ia poder desempenhar aquelas funções. Por quê? Porque ela não teria competência para criar leis que a autorizassem a executar aquelas tarefas. Tá bom? Então, por conta da legalidade administrativa, existe uma correlação entre competência administrativa e competência legislativa. A entidade da federação que recebe uma competência material ou administrativa em uma matéria, em regra, também recebe uma competência legislativa naquela mesma matéria. Tá? Então, a lógica do nosso sistema de repartição de competências envolve três bases. Ela também tem um tripé. Primeiro, critério da predominância do interesse. Segundo, a necessidade ou não de tratamento uniforme daquela matéria. Então, se a matéria é tratada de forma uniforme, a gente já sabe que ela é de competência da União. E terceiro, a correlação entre competência administrativa ou material e a competência legislativa. Então, em regra, quando você sabe que uma determinada entidade da federação tem uma competência administrativa em um certo tema, você sabe que ela também vai ter a competência legislativa. Essa é a regra. Tá? Então, é justamente por isso que as competências administrativas exclusivas da União correspondem às competências legislativas privativas da União. E também por isso que, em regra, as competências administrativas comuns do artigo 23 correspondem às competências legislativas concorrentes do artigo 24. Por quê? Porque se só a União pode executar tarefas materiais sobre aquele tema, é natural que só ela possa legislar. E também, se todas as entidades federativas podem executar tarefas materiais sobre um determinado tema, é natural que todas elas possam também legislar sobre aquele tema. Tá?
Vamos ver alguns exemplos que mostram para a gente essa correlação entre competência administrativa e competência legislativa. Olha só. Artigo 21 fala que compete à União, aqui é uma competência administrativa exclusiva da União, tá? 3. Assegurar a defesa nacional. Aí vem o artigo 22 e fala o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre, inciso 28, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Você percebe aí uma correlação entre a competência administrativa da União e a sua competência legislativa, né? Outro exemplo, artigo 21, compete à União, inciso 6, autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico. Aí a gente vai lá no artigo 22, fala o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre, inciso 21, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, né? Então, material bélico é de competência administrativa exclusiva da União e de competência legislativa privativa da União. Uma correlação entre competência material e competência legislativa, né? Mais um exemplo, artigo 21, compete à União, novamente competência administrativa da União. 7, emitir moeda. Aí você vai lá no artigo 22, que trata da competência legislativa privativa da União, que fala que compete privativamente à União legislar sobre, inciso 6, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Então, emitir moeda é uma competência administrativa da União. Legislar sobre o sistema monetário é de competência privativa da União, tá? Mais exemplo, artigo 23 agora. Então, aqui já é competência administrativa comum, tá? Comum dos Estados, União, Distrito Federal e municípios. Olha só. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 2, cuidar da saúde. A gente vai lá no artigo 24, que trata da competência legislativa concorrente, e olha o que fala. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre, inciso 12, proteção e defesa da saúde, né? Então, uma correlação aí entre a competência administrativa comum e a competência legislativa concorrente. Só um detalhe. O artigo 23 fala na competência comum e diz que cabe à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aí vem o artigo 24 e fala da competência legislativa concorrente e fala só da União, dos Estados e do Distrito Federal. Não prevê os municípios aqui. Mas eu já vou antecipar uma questão que é a seguinte. Embora os municípios não estejam previstos como dotados de competência legislativa concorrente, no artigo 24, eles podem legislar sobre os temas da competência concorrente, tá? Com base no artigo 30, inciso 1, que dá aos municípios a competência para legislar sobre temas de interesse local, tá? E aí é possível que eles tratem dessas questões da competência concorrente. Eles não podem legislar sobre matérias que são de competência privativa da União, porque aí é privativo da União, só a União pode legislar sobre aquilo. Mas na competência concorrente, como não é competência privativa de ninguém, os municípios, no que for de interesse local, podem legislar suplementando as normas federais e estaduais, tá bom? Bem, seguindo aqui para mais um exemplo, artigo 23. É competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Aí a gente vai lá no artigo 24, que fala que compete à União, Estados, Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Eu já ia falar municípios, né? Mas no artigo 24 não está previsto. Enfim, é da competência legislativa concorrente. Inciso 4, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, né? Então você percebe mais uma correlação entre a competência administrativa comum e a competência legislativa concorrente. É uma das lógicas, é um dos pés do tripé da lógica do nosso sistema de repartição de competências. Mais um exemplo, é competência administrativa comum, inciso 6, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Aí vem o artigo 24 e fala que é de competência legislativa concorrente, lá no inciso 6, o quê? Tratar de florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, e aqui, ó, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Mais uma correlação entre a competência administrativa, comum no caso, e a competência legislativa, que no caso é concorrente, tá? Agora,
gente viu que a lógica do nosso sistema de repartição de competências, ele tem um tripé, né? Ela tem um tripé, que é a predominância do interesse, o tratamento uniforme da matéria, nesse caso, a competência é da União, e a correlação entre competência material, que é a competência administrativa, e a competência legislativa. Tá? Essa é a lógica do sistema. Mas essa lógica é uma regra geral. E existem exceções na Constituição. Tá? Sabendo a regra geral, fica mais fácil você conhecer as exceções e memorizá-las. Porque quando a gente conhece uma regra, alguma coisa que foge à regra, a gente lembra mais fácil. Né? Então vamos ver. A primeira das exceções envolve o Distrito Federal. Por quê? Porque a Constituição atribui à União competência para tratar de questões do Distrito Federal. E aí ela excepciona qual base do tripé do nosso sistema, da lógica do nosso sistema. Ela excepciona o critério da predominância do interesse, porque a gente tem a União tratando de questões de outra entidade federativa. Né? Na verdade, o Distrito Federal ele é uma entidade que tem autonomia, mas essa autonomia é mitigada. Né? Por quê? Porque o Distrito Federal ele tem essa autonomia parcialmente tutelada pela União. Né? Por quê? Porque Brasília, que é a capital federal, está localizada no Distrito Federal. Tá? Enfim, em relação ao Distrito Federal, a gente tem a quebra dessa lógica em relação ao que é o critério da predominância do interesse. Olha só, artigo 21, compete à União, competência administrativa, né? Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, lembrando que a Polícia Penal foi uma novidade que foi incluída pela emenda 104, tá? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Então, o Distrito Federal ele é parcialmente tutelado pela União, e isso é uma exceção à lógica da predominância do interesse. Tá? Da mesma forma, compete privativamente à União legislar sobre organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. Tá? Então, mais uma exceção aí ao critério da predominância do interesse. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Desapropriação. Artigo 22 diz que compete privativamente à União legislar sobre desapropriação, lá no inciso 2. Acontece que, embora só a União legisle sobre desapropriação, todas as esferas federativas podem executar desapropriações. Todas as esferas federativas têm competência administrativa para desapropriar. Então, é uma situação que quebra a lógica do sistema em relação à correlação entre a competência administrativa e a competência legislativa. Tá? O que aconteceu aqui foi que o Constituinte quis que o tema da desapropriação recebesse um tratamento uniforme no Brasil todo. E aí ele atribuiu a competência legislativa sobre isso à União. Tá? Bem, águas. Águas também é um tema que quebra a lógica do sistema, que excepciona a lógica do sistema. Por quê? Porque a competência para legislar sobre águas é privativa da União. Está lá no inciso 4 do artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Acontece que as águas são bens públicos dos estados. Então, isso, a previsão da competência legislativa da União nas águas, excepciona o quê? O critério da predominância do interesse. Porque se a água é um bem dos estados, o interesse predominante nesse tema é do próprio estado, dos próprios estados. O que aconteceu aqui foi o quê? Foi uma exceção à lógica da predominância do interesse, tá? E o Constituinte quis que o tema das águas fosse tratado de maneira uniforme em todo o território nacional. Tá? Olha aqui, artigo 26. Incluem-se entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Tá? Então, mais uma exceção ao critério da predominância do interesse. O interesse predominante nas águas é dos estados, mas a competência para legislar sobre águas é da União. Tá?
Gás também é uma exceção ao critério da predominância do interesse. Por quê? Porque os serviços locais de gás canalizado são explorados pelos estados. Então, a competência administrativa para explorar serviço local de gás canalizado foi atribuída pela Constituição aos estados. Acontece que, primeiro, é um serviço local, tá? É um serviço local, então há interesse municipal predominante, e gás natural é uma das áreas de monopólio da União, tá? Então também tem interesse da União no gás. E aí isso foi excepcionado, esses interesses predominantes foram deixados de lado e a competência para a exploração desses serviços foi dada aos estados. Olha só, artigo 25, parágrafo 2º, cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Tá? Então, veja, os serviços locais de gás canalizado serão explorados pelos estados e esses serviços devem ser disciplinados por lei. A Constituição proibiu que os estados editassem medida provisória para tratar desses serviços. Tá? E é justamente desse dispositivo, né, quando prevê que os estados não podem editar medida provisória para tratar de serviço local de gás canalizado, é desse dispositivo que se extrai a possibilidade de adoção de medida provisória em âmbito estadual. Né? Por quê? Porque, a contrário do senso, o que a Constituição está falando é o seguinte: o Estado pode editar medida provisória, mas não pode editar MP para tratar de serviço local de gás canalizado. Tá? E aí o Supremo Tribunal Federal diz que, para o Estado poder adotar medida provisória, é necessário que haja previsão na sua Constituição e que ele observe as normas do processo legislativo de medida provisória previstas na Constituição Federal, né? Submissão imediata da MP ao Legislativo para deliberar se vai converter a MP em lei ou não, certo? É o prazo de eficácia da medida provisória e por aí vai. E no âmbito dos municípios, o Supremo Tribunal Federal também admite a adoção de medida provisória, né? Fugindo um pouquinho aqui do nosso tema de hoje, desde que o respectivo Estado tenha previsão de medida provisória e a lei orgânica, né, tenha previsão na sua Constituição de medida provisória e a lei orgânica do município também preveja a possibilidade de adoção de medida provisória. Tá bom? Bem, seguindo, a gente chega no tema da competência legislativa concorrente. Mas a gente já esgotou o nosso tempo do primeiro bloco, então vamos parar por aqui. Daqui a pouco a gente volta e retoma da competência legislativa concorrente. Beleza? Valeu!